Oi, pessoal. Leiturinha para todos os signos. Vamos a isso. Todos os baralhos já estão o potencial é infinito. Opa! Essas cartas, gente, ela fala muito sobre autoestima, fala muito de superação, fala muito de você galgar escadas que te elevam. E nós estamos falando aqui com um grupo de pessoas que estão fazendo isso. Ok? Vamos lá ver qual o conselho. Tarô, selos do tempo, já está embaralhado, para não ficar uma leitura muito longa. Vamos lá, qual a mensagem que trazemos para essas pessoas? Muito bem, vamos lá. Tá mais para cá para ficar melhor para vocês verem. Muito bem. Lembrando que cartas investidas não muda o significado da carta, mas fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação. Leitura geral para todos os signos durante toda essa semana. O tema é esse. Ok. Trono. O seu potencial é infinito. Tá? É o que temos aqui. O seu potencial é infinito. E aqui nós temos uma dinâmica de uma pessoa que está num conflito interno muito grande. Muito grande mesmo. Tá? Olha, a carta na mesa tá assim. Mas aqui é a carta do conflito. 5 de paus. O 5 de paus é aquela pessoa que ela tem a tendência já de entrar em competição em tudo que faz. E isso cria um conflito interno muito grande dentro dela. Ok? Por que, Malu, tu tá falando isso? Olha, porque ela tá investida. Aqui tem um atraso, tem um bloqueio, um estado de negação. Às vezes a pessoa nem percebe que é assim. Mas foi a maneira que ela encontrou para ela poder galgar as experiências de vida dela. Tipo, o foco é o topo. Não interessa em cima de quem que eu vou passar por cima. O foco é o topo. Aí, nós temos aqui a carta 3 de paus. A carta 3 de paus fala muito de uma pessoa que é espiritualizada. É espiritualizada porque essa carta ela fala muito dos mentores. Aqui você tá vendo, olha, uma pessoa em prece, um anjo em prece. É tipo isso. A pessoa, ela vive num conflito interno muito grande. Ela só olha o lado que ela quer chegar. Bem, eu quero chegar no local tal. E ela vive pedindo, né, a Deus, em oração, pedindo ajuda à espiritualidade para ela fazer essa ascensão na matéria de galgar um posto. Aqui eu tô falando com pessoas, gente, que vivem muito na 3D, muito na matéria, entendeu? Pessoas que às vezes estudam muito, fez faculdade para uma carreira X, onde ela pode expandir para alcançar cargos maiores. Porque a carta do trono é quando a pessoa tem um objetivo de galgar, é tanto que tem escadas, né, aqui, ó. Tem escadas que vão te elevar a um posto que você deseja, ok? Ó, o seu potencial é infinito. A pessoa trabalha para isso. E isso é muito bom. Não tem nada de errado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. É uma pessoa que está com a autoestima elevada e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que assim, o que tá aqui fora do compasso? É um conflito interno que ela tem com ela mesma sobre as suas ações e atitude que para poder chegar a esse fim. É como se a pessoa fizesse coisas que depois ela tem um certo remorso, arrependimento, sabe?
quando a pessoa se vê em uma situação onde ela consciente ou inconscientemente, ela tem noção do que faz para chegar aqui. Consciente ou inconscientemente, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Não tô aqui para julgar ninguém, eu tô apenas lendo carta. Aqui tem uma pessoa que gosta de um conflito, e quando ela tá sozinha, ela com ela mesma, ela entra nessa vibe desse conflito interno por conta das suas atitudes, a sua maneira, às vezes, até de tratar os outros, ou a maneira que ela entra na... É como se a pessoa tivesse uma dupla personalidade, gente. Ela com ela mesma é uma coisa, bem mais espiritualizada, e ela no trabalho ou em convivência com outros que estão dentro da mesma competição, ela é outra. Tá? Aqui nós estamos falando com pessoas que estão passando por isso, e essa pessoa ela tem um chamado. Ela tem um chamado para da espiritualidade para ela olhar para esses conflitos. Tá? Por quê? Olhe, preste atenção que essa carta é forte. Quem não conhece essa cena, né? Quem não conhece? Aqui é o 10 de espada. E é a carta do Titanic aqui afundando, né? Olha, as pessoas aqui no barco, as que se salvaram. E um navio que era o topo, exatamente, né? Na época, né? Em 1912, ele era o mais moderno da época. A ponto de que quem fez ele dizer que nem Deus afundaria esse navio, né? E essa carta aqui, que é o 10 de espada, ela fala de sofrimento. Aqui é o fim da dor ou a dor do fim. Certo? E essa carta é a que faz pazinho aqui, ó. É como se essa pessoa tivesse um chamado para isso. Ela sente que o potencial dela realmente é infinito, ela pode chegar aonde ela quer, mas a que preço? Ela não se sente confortável quando ela machuca os outros por conta dessa competição. E ela também sente que, será que vai valer a pena eu sair passando por cima de todo mundo simplesmente para me galgar um posto? Sabe quando você tem aquele chamado da alma, gente? É essa pessoa aqui. Nós estamos aqui conversando com uma pessoa, pode ser para poucos, tá? Pode ser só para uma pessoa essa leitura, mas lembre-se que se veio essa dinâmica na mesa, porque eu nunca sei qual é a dinâmica que vem, gente, eu só sei quando eu tô lendo, né? Se veio essa dinâmica na mesa, é porque existe um potencial dessa pessoa tá fazendo alguma coisa que tá indo contra a sua essência, contra o seu estilo de vida. Porque o nosso espírito, gente, ele é evoluído. A gente vive experiência no decorrer das nossas encarnações, que às vezes a gente é um espírito antigo, que já sabe o resultado. É tipo isso, olha. É como se essa pessoa tivesse uma lembrança dos seus registros acásticos, de algum tipo de vida que ela já passou, e ela caiu nessa dinâmica e viu o resultado. E hoje ela passa por situações semelhantes, onde ela tem ela tem nela esse espírito de competição e lhe gera um desconforto na alma, lhe gera um desconforto em machucar os outros por conta de galgar um posto, fazer seu nome, como diz o ditado, né? Por que eu tô falando isso, Malu? Porque essa carta aqui ela é muito espiritualizada. O 3 de paus, ele é uma carta que é como se fosse um trabalho em equipe, né? É quando você vê o potencial na pessoa. Você vê o potencial do crescimento. Mas a que preço? A que preço?
ela tem um chamado interno dentro dela. Não é que ninguém esteja cobrando ela e nem eu estou aqui julgando essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma conversa interna dela com ela mesma, com a sua própria alma, que fica fazendo esse tipo de pergunta para ela mesma. A que preço que você quer chegar nesse trono? Por que esse espírito de competição? Você pode chegar aqui sem precisar disso. Sem precisar desse sofrimento que você já passou em alguma vida aí, e você traz isso na alma, e você não quer isso pra você hoje. Então, mude hoje. Quando a gente quer que alguma coisa mude, gente, a mudança tem que começar por a gente. Tá? A mudança tem que começar por a gente. Não espere chegar a isso. Certo? E o mais conflitante que tem aqui, nessa dinâmica, é a carta do enforcado, do dependurado, né? Tá vendo aqui a situação? Essa pessoa, ela se sente, ela com ela mesma, envergonhada de determinadas ações e atitudes que ela faz. Essa pessoa que eu estou falando, gente, ela está vivendo uma experiência atípica. Por quê? Porque é como se ela estivesse vivendo um despertar espiritual sobre suas próprias ações. É como se fosse um chamado na chincha da espiritualidade. Essa carta, ela tem o significado dessa carta, que a posição normal dela é esse, meu povo. Ó. Opa. Não, é assim mesmo. A posição normal dela é essa, que é o dependurado. Quando a gente tá de cabeça para baixo, a gente vê as coisas por um outro ângulo, por um outro prisma. E é o que essa pessoa tá precisando fazer. Tipo assim, ó, coloque na ponta do lápis. Ok, tudo certo. Não tô fazendo nada de errado em querer galgar e conquistar o meu trono. Não tô fazendo nada de errado. Tá tudo certo. A única coisa que a espiritualidade tá me chamando na chincha é o galgar. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. É a escada. Tá? O experienciar, a experiência, as coisas que eu tenho que fazer para chegar aqui. Para mim chegar aqui em cima, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. Eu não preciso humilhar ninguém. Eu não preciso tratar ninguém mal. Eu não preciso ser traíra. Eu não preciso ser arrogante. E eu não preciso me achar melhor do que ninguém. É o chamado aqui da espiritualidade para essa pessoa aqui. Olhe para dentro de você. Porque aqui, gente, é uma pessoa que não tem ninguém aqui cobrando nada dela, não. Quem tá cobrando dela é a própria alma dela. Se você prestar atenção, olha, as pessoas do entorno dela nem estão triscando nela, ó. Tem um rapaz aqui só olhando a arrumação, ó. Mas a carta do dependurado é quando a própria pessoa se coloca nessa situação. E ela está se sentindo ridícula nessa posição. Ela está assustada com ela mesma. Tá vendo que ela está amarrada pelo pé, gente? A pessoa que está amarrada pelo pé, com as mãos livres, ela pode muito bem desamarrar isso aqui. Só que ela está sentindo que se ela desamarrar isso aqui, ela vai cair no abismo. Então por que ela se colocou aqui? Nesse lugar. E aqui são situações que nós mesmos nos colocamos nesse lugar. Que é quando a gente se auto-sabota. Tem pessoas, gente, aqui agora eu tô falando da vida, tá? Da vida no geral. Tem pessoas que ela se auto-sabota na vida para ela galgar um posto, um lugar, né? Seja em qualquer âmbito da vida, gente. No trabalho,
na dinâmica em sociedade, em um relacionamento, ou vários relacionamentos, onde a pessoa quer estar sempre no topo, estar sempre no trono. Não interessa o que eu tenho que fazer para chegar aqui. Eu quero estar aqui. É como se a pessoa tivesse no sangue o espírito de competição. E a espiritualidade dela, chamando ela na chincha, do papel ridículo que ela está fazendo, onde não tem ninguém colocando ela nessa posição, é ela mesmo. São as ações dela mesmo que colocam ela nessa posição. É tanto que esse homem tá aqui só olhando. Bem, esse homem ele tá aqui olhando, ele tá pensando assim, ó, bem, eu não vou ajudar ela, porque eu não sei quais são os motivos dela estar nessa posição. Foi ela mesmo que se colocou aí. Eu só vou ajudar ela se ela pedir ajuda. Isso quer dizer o quê? Não são mais outras pessoas que te traz esse sofrimento. São as suas ações. Por que você se coloca nessa posição? Por que você trata as pessoas assim para galgar um posto? Por quê? Já se perguntou? O que tem de errado comigo? Por que eu tenho isso em mim? O que eu preciso curar em mim? O que eu ganho com isso quando eu vejo que eu fiz a caca? De me achar melhor do que os outros, como a pessoa que construiu o Titanic, que achava que nem Deus não afundaria esse navio, né? Ele se achava melhor do que os outros, né? Da época, porque ele era o mais moderno, ele conquistou um posto. Por que você é assim? O que te leva a isso? Porque se você tem conhecimento, tem maestria, se você estudou para galgar esse local, você pode subir essa escada, que é galgar o posto que você quer. Gente, empoderado, elogiado pelos colegas. Você tem visibilidade pelo que você é, pela sua maestria, pelo que você aprendeu. Tá? Não precisa do espírito de competição para você chegar onde você quer. Você já é visto. Por que você tem na alma esse espírito de competição? Porque a carta tá assim, ó. É como se você não notasse. Uma carta investida, gente, ela fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação da própria pessoa. Por quê? De onde foi que surgiu esse espírito de competição? De eu ter que lutar sempre contra a o meu próprio instinto. Por quê? O que eu tenho guardado em mim que eu não quero ver? Olha, gente, faça essas perguntas, porque aqui eu tô falando com uma pessoa que sofre de autossabotagem. É quando a pessoa não precisa de ninguém para deixar ela nessa posição. Ela não precisa de ninguém, é ela mesma que se coloca ali. Ela traz sofrimento para ela mesma. Ela não precisa disso, mas ela traz para ela mesma. É uma necessidade que a espiritualidade está chamando ela na chincha para ela olhar. Olha para dentro de você, você não precisa dessa cena. Você não precisa desse espírito de competição para você galgar o que você quer. Você já passou por sofrimentos assim, não aprendeu nada. Não é a primeira experiência que você perde oportunidades, você perde momentos felizes, você perde abundância, você perde prosperidade por conta dessa escassez que você tem na alma de se colocar em posições ridículas
que não tem nada a ver com você. Porque potencial você tem para ser feliz, para galgar o posto que você quer. Você tem, essa carta não está aqui à toa não, ó. O seu potencial é infinito. Você só não precisa usar os meios que você usa para chegar lá. Não precisa. Ressignifique o seu comportamento. Olhe para dentro de você. Você é especial. Porque se você está aqui na mesa, já no trono, é porque você tem capacidade de estar lá sem precisar puxar o tapete de ninguém. Olha, eu estou falando aqui com uma pessoa que precisa trabalhar isso. Eu estou falando com alguém que se auto-sabota. Ela traz sofrimento, situações ridículas para a vida dela. E ela não precisa de ninguém, não. Ela não precisa de ninguém fazer isso com ela. É ela mesma que faz com ela mesma. Com as oportunidades que ela tem na vida, que ela deixa passar. Ela só dá fé que perdeu quando ela fez a caca. Quando ela fez a caca, é que ela vê que foi ela mesma culpada. Ela vê que a outra pessoa, ou as outras pessoas, ou o grupo que ela estava na competição, não fizeram nada para ela ver e se sentir ridícula. Porque, olha, essas duas cartas, elas estão no pazinho, ó. A autossabotagem aqui é grande. Certo? E essa pessoa está sendo chamada na chincha para curar, ó. Está sendo chamada na chincha pela espiritualidade dela própria, tipo assim, quando ela tá ela com ela mesmo, ela sente isso. Ué, pra que eu faço isso? Qual a necessidade de eu ficar com essa competição besta sem a menor necessidade? Que me coloca numa situação ridícula. Aqui, olha, se for trabalho, gente, é aquele famoso baba-ovo. Se for trabalho, tá? Se for um relacionamento, é aquela pessoa que tá sempre competindo com a outra. Por questão de inferioridade, de se sentir inferior à outra, de algum tipo de coisa desse tipo. Se for num relacionamento de amizade, a mesma coisa. A pessoa tem que estar sempre se autoprovando, sabe? Se autoafirmando para os amigos. Se for em família, a mesma coisa. A pessoa tem dentro dela o espírito de competição que ela traz, gente, de onde? Que tipo de situação essa pessoa viveu para trazer nela essa energia? E por que ela não traz isso para o consciente e cura? Gente, aqui tem que ser feito um trabalho de amor próprio. Da própria pessoa não causar sofrimento para ela mesma. Ela não precisa que ninguém judeia dela, gente. Ela se judeia sozinha. Olha aqui a situação. É. Olha aqui a situação. A espiritualidade traz dinâmicas para ela, na vida dela, para ela olhar. E ela não olha. Ela só dá fé quando ela vê o barco dela afundando. O esforço que ela fez para chegar aqui, a que preço? A que preço? Se for um trabalho, essa pessoa, se chegar no topo, ela vai ser vista como, tá onde tá porque é um babão. Tá onde tá porque saiu puxando o tapete de todo mundo. Tá onde tá porque é uma alma cebosa que ninguém aguenta essa pessoa. De tão babão que ela é, se for um trabalho, né? Se for um relacionamento, a pessoa só vai se dar conta quando perder, porque ninguém é obrigado a aguentar um ser humano desse perto da outra. Por conta da competição. Sabe aquele adulto que parece que tá na 5ª série? Que só faz palhaçada? Só dá tiro no pé, um tiro atrás do outro, no próprio pé. Dentro de um relacionamento. Como se a pessoa tivesse 5 anos de idade mesmo assim. Gente, a própria pessoa traz o sofrimento para ela. E a espiritualidade fica sempre na roda de samsara, né? É uma situação atrás da outra, uma situação atrás da outra. E a pessoa ela não presta atenção nisso. Ela não vê isso.
Ela fica sempre achando que ela tem que competir para poder conseguir as coisas. E não é assim. Você não precisa fazer isso com você mesmo. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, nem menosprezar ninguém para poder você se autoafirmar como uma pessoa que tem poder. Você pode ter maestria sem precisar se autoafirmar para os outros. Eita, gente, que é isso? Duas leituras falando sobre isso, sobre amor próprio, sobre dignidade, né? Só que aqui, nesse caso aqui, não tem ninguém judiando dessa pessoa, ou dessa pessoa, né? Não tem ninguém. Tem um espírito de competição dela com ela mesma, onde ela está sendo chamada na chincha pela sua própria espiritualidade. Ela sabe disso, porque a carta está na posição normal. E inconsciente, ela só vê que tem alguma coisa errada quando os propósitos dela vai pro brejo. Quando ela perde por ninguém aguentar estar perto dela. Quem é que aguenta estar perto de uma pessoa que está todo tempo no espírito de competição com você? Ela só dá fé quando ela perde. Ela só valoriza quando ela perde. Só que ela não acha que o problema seja dela, ela acha que o problema é dos outros. É dos outros. Ah, porque fulano não me ajudou. Ah, porque fulano quer tomar o meu cargo, quer tomar o que é meu. E a espiritualidade chama ela da chincha. Ó, presta atenção, que o problema não tá no outro, o problema tá em você, é você mesmo que se coloca nesse lugar. Você não precisa disso, porque você tem conhecimento, você tem maestria, você é inteligente. Mas a pessoa não vê assim. E o que acontece, gente? O universo, ele sempre vai mandando pra gente mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Tem pessoas que perdem uma encarnação todinha. Nasceu, morreu com quase 100 anos e sempre na peia da vida. E quando chega lá na idade já adulta, a pessoa acha que o problema é do outro. Ah, que é porque eu não tive a oportunidade. Ah, porque sempre só aparece gente na minha vida para puxar meu tapete. Ah, sabe? Sempre é o outro, nunca é a pessoa. E não existe isso, gente. Não existe isso. Nunca nada tá fora, tudo tá dentro da gente. As experiências que a gente encontra fora, elas existem pra gente olhar pra dentro. Se perguntando, bem, se eu tô vivendo essa experiência, qual é o meu papel aqui? Eu sou o professor ou sou o aluno? Mas olhe com honestidade, tá? Não é puxando a sardinha pro seu lado, não. É com honestidade. Aonde é que tá o aprendizado pra mim nessa situação? Se for uma situação de dor. Como é que as pessoas me veem? Como é que eu realmente sou? Se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu me classificaria? Olha pra dentro de você, que você vai entender que não é o outro. Nunca foi o outro. Nunca foi o outro. Esse espírito de competição, você provavelmente já vem trazendo ele de vidas e vidas e você nunca olhou, nunca curou, nunca nem se preocupou com isso pelo hábito de se auto-sabotar, trazer sofrimento e dor para ela mesmo, situações que às vezes é até ridículo para ela mesmo, porque é como se a pessoa não crescesse. Olha, aqui são duas crianças, gente. É como se ela não crescesse, por mais idade que tem, ela não cresce. Ela traz sofrimento para ela mesma por tratar os outros mal. Ela trata os outros mal, de uma forma maldosa, e quer ser bem tratada. Aí, ó, olha a situação ridícula que a pessoa se coloca. Entendeu? É uma situação ridícula.
Por conta de quê? De ela achar que ela tem que estar sempre no topo. Não interessa quem é que eu tenho que passar por cima. É o ganha-ganha. É eu e depois deu eu de novo. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. Olhe pra dentro de você e veja se vale a pena. Porque aqui é a única pessoa que sofre é você mesmo depois, quando perde. Mas aí já perdeu, ó. Já foi. 10 de espada. Pois é. Beijo, meu povo.